Há noites que parecem comuns, silenciosas, sem barulho, sem sinais visíveis, sem espetáculo. Mas há noites em que Deus decide encerrar ciclos. Esta é uma dessas noites. Depois de pragas, confrontos, resistência, orgulho e dor, o céu se cala. O Egito prende a respiração. Israel aguarda. Nada acontece. E exatamente por isso, tudo está prestes a acontecer. Hoje chegamos ao último capítulo da jornada de Moisés, uma história que não começou com poder, mas com um bebê condenado à morte, que não avançou com aplausos, mas com rejeição, medo e deserto, que não foi construída com pressa, mas com obediência dia após dia. Se você caminhou conosco desde o início desta série, este vídeo é para você, porque cada espera, cada confronto e cada silêncio fizeram sentido para chegar até aqui. E se você não assistiu os vídeos anteriores, saiba de algo muito importante. Você não chegou atrasado. A Bíblia não é uma sequência de vídeos, ela é uma história viva, e cada capítulo pode ser o ponto de encontro exato entre Deus e o coração de alguém. O que você vai ouvir hoje não é apenas o fim de uma série, é a revelação de um princípio eterno. Deus age quando tudo parece parado. Enquanto as casas do Egito dormem em falsa segurança, há lares marcados pelo sangue da obediência. Enquanto Faraó confia em seu trono, um povo confia em uma promessa. Não há gritos ainda. Não há correria, só fé. Porque a verdadeira fé não espera sinais. Ela obedece antes de ver. Esta noite não será lembrada por sua escuridão, mas pela libertação que nasceu dela. E se você quiser entender como Israel chegou até aqui, como Moisés foi preparado, como Deus separou, confrontou e conduziu, os outros vídeos desta série estão no canal, esperando por você. Mas agora, respire fundo, porque esta não é apenas a última parte da história de Moisés. É a noite em que Deus finalmente diz: basta. Nada nesta noite é feito às pressas. Nada é improvisado. Nada é barulhento. A ordem de Deus é simples, e exatamente por isso exigente. Cada família tomará um cordeiro, sem defeito, e marcará os umbrais da porta. Não é um ritual bonito. Não é um gesto simbólico para ser entendido depois. É obediência pura, feita antes de qualquer explicação completa. Imagine a cena. Pais segurando seus filhos dentro de casa, portas fechadas, lâmpadas acesas, o cheiro da carne assada no fogo, e do lado de fora, um Egito que não imagina o que está prestes a acontecer. Não há anjos visíveis, não há sinais no céu, não há confirmação emocional. Há apenas uma escolha: crer ou resistir. O sangue do cordeiro nas portas não grita, não brilha, não chama a atenção de ninguém, a não ser de Deus, porque nunca foi sobre convencer o mundo, sempre foi sobre obedecer ao Senhor. E é aqui que algo profundo acontece. A libertação começa antes da saída. Ela começa no coração que decide confiar. Enquanto Faraó ainda dorme em seu palácio, Israel aprende uma verdade eterna. Quem confia em Deus não precisa ver para saber que ele age. Aquela noite separa dois povos, não por força militar, não por status, não por merecimento, mas por obediência. No Egito, casas abertas, seguras de si, confiantes em seu poder. Em Gozém, portas fechadas, famílias reunidas, corações atentos. A diferença não está no sangue do cordeiro em si, está na decisão de colocá-lo ali. Porque fé não é emoção, fé é atitude. E cada casa marcada naquela noite estava dizendo, sem palavras: se Deus disse, nós faremos. Essa é a noite em que o céu observa a terra em silêncio, não para punir aleatoriamente, mas para cumprir exatamente o que foi dito. Nada acontece ainda. O silêncio continua, mas o relógio de Deus nunca atrasa, e quando ele age, ninguém consegue impedir. O silêncio não dura para sempre. Há um momento, invisível aos olhos humanos, em que o céu se move, não com alarde, não com aviso, mas com autoridade absoluta. E então acontece. A noite egípcia, que parecia tão segura, é rasgada por um som que nunca havia sido ouvido antes, um choro coletivo, um lamento que atravessa palácios, ruas, templos e casas simples, do trono ao campo.
do príncipe ao servo. Não há exceções. Aquilo que Faraó tentou evitar desde o início, agora se manifesta com força total. A consequência da resistência, o peso da soberba, o fim da ilusão de controle. Enquanto o Egito acorda em desespero, engozem a vida. Não porque Israel era mais forte, não porque era mais justo, mas porque confiou. A diferença entre morte e vida naquela noite não foi origem, posição ou merecimento. Foi obediência. O sangue do cordeiro, silencioso nas portas, tornou-se um divisor eterno. Não era magia. Era a aliança. E naquele momento, algo se quebra dentro de Faraó. O homem que endureceu o coração diante de avisos, sinais e misericórdia agora está de joelhos. O rei que se achava Deus percebe que não controla nem a própria casa. Levantai-vos, sai do meio do meu povo. A Bíblia não descreve longos discursos. Ela descreve urgência. Saí do meio do meu povo. Não há mais negociação. Não há mais resistência. Aquele que disse não tantas vezes, agora implora para que Israel vá embora. Porque quando Deus decide agir, nem o poder mais consolidado consegue sustentar-se de pé. Moisés, que foi rejeitado, desacreditado e questionado, agora vê cumprir-se cada palavra que recebeu no deserto. Não por vingança, mas por fidelidade divina. O povo começa a se mover. Ainda é noite, ainda há dor no Egito, mas a promessa começou a caminhar. Eles não saem como fugitivos, saem como libertos. O que parecia impossível por gerações acontece em poucas horas. O cativeiro termina. A escravidão perde autoridade. O medo muda de lado. E essa noite ensina algo que atravessa séculos. Deus pode demorar, mas nunca falha. E quando ele age, a história muda de rumo. Ainda é noite. O povo caminha em silêncio, levando nos olhos algo que nunca teve antes. Esperança. Não há cânticos ainda. Não há celebração aberta. Porque a libertação verdadeira começa muitas vezes em silêncio. Eles saem do Egito, não apenas com passos apressados, mas com o coração marcado por uma verdade que jamais esqueceriam. Deus cumpre o que promete. Cada lágrima do passado agora ganha sentido. Cada dia de escravidão não foi esquecido. Cada clamor ouvido no céu encontrou resposta no tempo exato. Moisés olha para trás e vê um ciclo se encerrando. O bebê que quase morreu no Nilo agora conduz uma nação inteira. O homem que fugiu com medo agora caminha com autoridade, não porque se tornou forte, mas porque aprendeu a confiar. Essa é a marca de Deus nas histórias bíblicas. Ele não acelera processos, ele transforma pessoas. O Egito ficou para trás, mas a jornada ainda não terminou. Porque sair da escravidão é apenas o começo. Agora Deus conduzirá seu povo pelo deserto, moldará corações, ensinará dependência, revelará sua presença dia após dia. E talvez essa seja a lição mais profunda de toda a história de Moisés. Deus não nos liberta apenas de algo, Ele nos liberta para algo. Se você acompanhou esta série desde o início, obrigado por caminhar até aqui. Cada vídeo foi um passo nessa jornada. Cada capítulo construiu este momento. E se este vídeo falou com você, se essa história tocou seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas, que também precisam ouvir essas verdades. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui nós caminhamos pela Bíblia com profundidade, respeito e espiritualidade. História após história. Sem pressa, sem superficialidade. E para quem deseja continuar essa jornada, a próxima série já está sendo preparada. Uma nova história, um novo chamado, outro homem levantado por Deus em tempos difíceis. Se Moisés nos ensinou sobre libertação, o próximo personagem nos ensinará sobre fidelidade em meio à rejeição. A Bíblia continua, e a jornada também.